Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje o Mundo dos Negócios vai enveredar pelas belezas, pela manutenção da beleza, pelos tratamentos estéticos. O ramo da estética, que é um ramo que no Brasil, cuja a estimativa de movimentação financeira é da ordem de 31 bilhões de reais. É dinheiro para burro. Isso são dados da Associação Brasileira de Franchise, a ABF, e especificamente se refere à depilação a laser, que é uma das áreas em que o nosso entrevistado de hoje, que é Diogo Américo, atua. Eu vou conversar com ele e ele vai dar uma panorâmica de como ele entrou nesse mercado, o que é que ele faz, como faz, a expansão, onde é que ele e suas empresas estão, enfim, uma rápida demonstração do que é possível fazer na área da beleza. A empresa que nós vamos começar batendo um papo é sobre a Best Laser, que é uma empresa especializada em depilação. Bom dia, Diogo. Satisfação tê-lo conosco aqui. Bom dia, prazer é todo meu. O que é a Best Laser? Best Laser é uma franquia especializada no tratamento de depilação a laser. Sim. Como é que começou isso? Tudo começou em 2016, vai fazer 7 anos agora. Certo. Foi através de uma empresa de locação de equipamentos de estética, na realidade. Né? A gente não começou diretamente na depilação a laser. Que tipo de equipamento? O que é que você... A primeira máquina que a gente começou a locar, nós somos a primeira empresa de locação do Rio Grande do Norte. Então a gente... Locação de máquinas para estética, para clínicas de estética. Que tipo de máquina, para a gente saber? Por exemplo, máquina de criolipólise. É uma tecnologia que trabalha... Eu vou dizer aqui, olha, domingo de manhã, eu falo português, você imagina... Criolipólise é uma tecnologia para tratamento de gordura localizada. Então, lá no ano de 2016, essa tecnologia tinha um valor agregado muito alto. Então, a máquina custava a partir de 150 mil reais. Certo. E para as clínicas de estética convencionais, né, pequenas, é um investimento realmente muito alto, fora da realidade. Então, para atender essa necessidade, nós criamos uma empresa de locação de equipamentos. Então, nós fizemos um investimento na máquina, que tinha um valor mais alto, e fazíamos a locação na diária. Então, as clínicas elas faziam a agenda em um dia específico, reservavam a data conosco, a gente alugava naquele dia e atendia aquela demanda. Então, tudo começou através dessa empresa de locação de equipamentos. Direito de perguntar, funciona mesmo? Funciona. Queima a gordura dos gordinhos? Funciona sim, tendo uma anamnese bem feita por um bom profissional, por isso a importância do cliente buscar uma clínica de referência, né? Ser atendido por um bom profissional, mas o profissional sendo bem habilitado, fazendo a anamnese correta, o procedimento funciona demais. Para procedimentos estéticos, existe uma variedade aí de profissionais habilitados, desde que tenha treinamento, né, e as competências necessárias. Mas esteticistas, fisioterapeutas, biomédicas, tem uma infinidade. Eu perguntei isso para poder o nosso telespectador se orientar, porque se ele estiver querendo saber e querendo fazer um tratamento desse, a quem ele deve procurar? A pergunta é essa, né? Para essa tecnologia específica que eu falei, que a gente iniciou lá atrás, a criolipólise, hoje em dia, a maioria das clínicas de estética tem profissionais habilitados para isso. É uma tecnologia bem difundida hoje no mercado. Certo. Aí vocês começaram com essa locação e depois, como é que foi a evolução? Então, aí no mercado de Foi locação... sua primeira empresa? Primeira da estética, né? Na estética a gente iniciou... Você já tinha empresa antes? Tive uma experiência passada junto com meu pai, ele tinha uma empresa de segurança eletrônica, eu comecei junto com ele. Por isso que é até clichê, né? Muitas empresas que hoje são grandes dizem que começaram do zero e tudo mais, e com a gente não foi diferente. Todas as empresas quase começaram pequenas. Eu comecei instalando cerca elétrica, câmera, motor de portão automático, junto com meu pai lá na empresa de segurança. Sim. Aí lá, por volta aí de... Você veio aí o viés do empreendedor. Isso, meu pai... Aí acabou que ele abriu uma loja, a loja performava razoavelmente, mas aí eu tive a oportunidade de ficar ali no setor comercial, a gente triplicou o faturamento da loja, e aí foi aí onde eu vi que eu realmente tinha perfil comercial e de gestão. O tal do Tino. Exatamente. Tino comercial. Nem sabia, descobri meio que de maneira aleatória mesmo. Então, eu trabalhei junto com ele um período, foi uma experiência muito positiva, mas aí depois entrei na estética através da empresa de locação de equipamentos mesmo. Sim, aí você foi tocando essa parte, e depois? Na empresa de locação, a gente começou com essa tecnologia que eu te falei, que é a criolipólise, uma máquina só. Mas aí a gente cresceu, comprou a segunda, terceira máquina, implementamos outras tecnologias, como criofrequência, e aí depois veio a depilação a laser. Então, a gente comprou a máquina de depilação a laser e passou a alugar para as clínicas. Diogo, quando a gente fala de depilação a laser, era bom a gente dizer que tipo de depilação, porque a gente
que é mais, vamos chamar assim, mais bronco, a gente acha que é só depilação feminina, mas na realidade faz barba, faz uma série de coisas, né? Hoje a O gente corpo trata todo, né? Isso, o público masculino, inclusive, é bem crescente, né? A gente Tem atende uma gente que demanda importante. depila Barba, barriga, peito, tórax, costas. Então, onde tem pelo que incomoda, tanto para homem quanto para mulher, a gente atende. Tem um A gente vê resultado muito fantástico. a gente vê muito isso no futebol, né? Os caras depilam as pernas, depilam não sei o quê. Exatamente. Mas, às vezes, até um simples contorno de barba, que facilita no dia a dia, né? Mais Sim. cômodo para você não estar tendo que ajustar, você consegue fazer com depilação a laser e tem um resultado muito bom. E aí fica pro resto da vida? Fica definitivo. É definitivo? Quantas Isso. sessões? Em torno de 10 sessões. Geralmente as operações de depilação a laser, elas vendem pacotes com Sim. 10 sessões. Existe a possibilidade de você precisar de um pouco mais, às vezes com um pouco menos de sessões você consegue resolver. Mas há uma média de 10 sessões aí para você ter um resultado minimamente aí satisfatório. Sofre? Não, hoje com a tecnologia que a gente tem, que esse é um dos diferenciais da Best Laser, é super tranquilo. A gente tem a máquina de depilação a laser, que faz o procedimento em si, de cauterização do pelo, e acoplada à máquina a gente tem uma outra tecnologia que chama Siberian, que faz o resfriamento da pele. E aí, com esse resfriamento, você faz o tratamento de uma forma super confortável. Não tem desconforto. Não. Existem tecnologias que geram desconforto, mas a nossa já é a mais moderna e é super confortável. Certo. Aí quando é que você transitou dessa empresa de locação para a Best Laser? Então, lá na empresa de locação, quando a gente começou a alocar o equipamento de laser para as clínicas de estética, a gente já teve esse primeiro contato, né, com a tecnologia. E aí, visitando a feira de franquia da própria BF, lá em São Paulo, a gente viu o modelo de negócio de franquia de depilação a laser. Essa formatação de negócio que você fez, como é que chegou a esse ponto? Você idealizou, vou botar a Best Laser, e depois, para formatar o negócio, como é que você foi até chegar dizendo o seguinte, isso aqui vai virar um negócio, eu vou fazer uma franquia e vai ser um negócio pelo Brasil afora. Como é que você fez essa... Bem, com o passar dos anos, depois da empresa de locação de equipamentos, a gente passou por algumas franquias de depilação e no segmento de estética de forma geral. E aí foi um aprendizado muito grande, porque a gente aprendeu, teve algumas dificuldades, vimos algumas limitações das franquias e experiências que a gente passou. E aí foi justamente aí que a gente teve a ideia de lançar uma marca justamente solucionando esses problemas que a gente tinha. Por exemplo, na Best Laser, a gente já formatou o negócio, lançou a marca com o que tinha de mais moderno no momento, que é até hoje, em termos de tecnologia para depilação a laser. Então, depois da empresa de locação que a gente iniciou lá, a gente teve contato com outras redes de franquia, passamos por processo e experiência como franqueados, aprendemos muito com isso, e aí resolvemos lançar a franquia já solucionando esses problemas, com tecnologia, com estrutura, com técnicas de gestão. Nessas marcas que nós passamos, nós tivemos muito sucesso, então a gente sempre teve muito destaque. Por exemplo, lá na Não Mais Pelo, sempre ficávamos entre os primeiros colocados em termos de faturamento. Faturamento da rede. Da rede. Vocês dão suporte, então? Como era o suporte dessas marcas nacionais? Todas as franquias elas têm canais de suporte. Mas elas preparam o pessoal para trabalhar, para trabalhar bem? Em tese, sim. Né? No início, a ideia é essa. Eu estou em tese aí, porque eu perguntei exatamente por isso, porque nós já trabalhamos muito nessa área com marketing de franquias, essas coisas, sempre deu problema. É para ter, né? Em tese, essa é a ideia de uma franquia, sendo que a gente passou por problemas com relação a isso e desenvolvemos nossas próprias técnicas de gestão. Então, e funcionou muito bem, tanto que tivemos muito resultado. Então, na operação de depilação, nossas lojas sempre performavam bem, estavam entre as primeiras colocadas a nível nacional. Isso aqui operando no Rio Grande do Norte. Sim. Na operação de botox e harmonização facial foi do mesmo jeito. Inclusive, ficamos em primeiro lugar nacional geral no ano de 2019. Fomos, inclusive, até palestrar sobre isso lá em Gramado. Qual era a empresa? Na Botoclinic. Botoclinic foi a primeira rede de franquias de botox e harmonização facial. A gente comprou logo no início. Sim. Eu trouxe 3 unidades aqui para o Rio Grande do Norte. E a gente ficou em primeiro lugar Ainda geral tem? nacional. Ainda tem. Eu vendi 2 operações, que eu estou mais dedicado na operação de depilação a laser hoje, Sim. mas ainda tem uma lá em Mossoró. Sim. E a primeira unidade, em 2019, ficou em primeiro lugar geral nacional. Então a gente foi palestrar como case de sucesso, justamente por ter um faturamento em uma localização. Você atribui a quê essa performance alta da loja daqui? É um conjunto de fatores. Tem a parte de divulgação local, tem a parte de treinamento de equipe, tem a parte de estratégia de gestão. A sociedade está daqui mais focada no embelezamento, é isso também? Não, eu acho que não é isso, não é o local, não é porque Natal é mais propício ou menos propício, está mais voltado às pessoas, e é isso que a gente tenta passar para os nossos franqueados hoje. Não é o ponto, não é a beleza da operação, a estrutura, a gente investe muito para que a loja seja muito bonita e confortável, mas o que vai gerar resultado de faturamento são as pessoas. Então, hoje, todos os nossos esforços de investimentos estão mais voltados para treinamento de equipe, desenvolvimento de pessoas,
para proporcionar uma experiência para o consumidor de excelência. E aí é onde gera o faturamento. Então, nosso sucesso nessas outras operações, nessas outras redes, foi justamente através disso, de gestão. Então, o que é que eu percebi? Percebi que nós desenvolvemos aqui internamente um modelo de gestão que funcionava muito mais do que o que a própria franqueadora tinha para nos oferecer naquele momento em termos de treinamento. Como é que você desenvolveu esse modelo? Você criou, teve algum assessoramento ou foi da sua cabeça? Como é que foi? Método tentativa e erro. Sim. Tenta, erra até acertar. Que é o método tradicional que o empreendedor brasileiro faz, né? Exatamente. A nossa faculdade foi na prática, na rua. No dia a dia. Sentindo os problemas e buscando as soluções. Mas, claro, a gente empregou algumas ideias, buscando sempre conhecimento, informações e colocando em prática da forma certa. E a gente teve muito sucesso nessas redes. Chegou um momento, logo antes da pandemia, a Não Mais Pelo, ela passou por um problema de processo judicial com a franqueadora da Espanha e a gente teve uma oportunidade... Essa é uma marca espanhola, essa daí? A Não Mais Pelo, que eu era franqueado lá no início. Sim. Então, aí a gente teve a oportunidade de criar a nossa marca própria ou aderir a uma outra rede. Sim. E aí, já com toda essa experiência, esse preparo que a gente teve, esse desenvolvimento que a gente conseguiu nessas outras redes ao longo dos últimos anos, aí a gente teve o momento e a oportunidade ideal e lançamos o projeto da Best Laser, sendo que constituímos a Best Laser justamente solucionando os principais problemas que a gente encontrava nas outras redes, que era justamente essa deficiência de estratégias de gestão, a coordenação de equipe, processo de divulgação, que é o que gera o nosso resultado e fez tanto sucesso. É isso aí. Qual é a sua visão sobre empreender? Eu estou perguntando isso porque você falou e deu muita informação aí, e aí eu fiquei curioso. O que é que você acha de empreender? Cara, nesses últimos anos, eu tenho aprendido tanto com experiência própria como de outras pessoas que estão ao meu redor, que eu vejo. Sim. Muitos negócios que abrem, fecham com pouco tempo, porque as pessoas têm uma ilusão de ver só a parte positiva, mas empreender é muito difícil, especialmente aqui no Brasil, com todas as travas que a gente tem. Quer dizer, é difícil, mas deve ter algum lado bom, porque todo mundo está querendo empreender. Exatamente, só que aí, por exemplo, se você for pegar a estatística, 80% das empresas que abrem fecham em menos de 5 anos. Isso aí é reflexo justamente das dificuldades que a gente encontra nesse mundo do empreendedorismo. A quantidade de exigências, essas coisas todas do Brasil, né? Exatamente. Contudo, eu, pessoalmente, tenho uma experiência de sucesso, né? Então, resiliência, coragem, força de vontade. A verdade é a seguinte, se a pessoa tiver disposição, se quiser vencer, vence, né? Vence. O Brasil é um país propício para quem quer empreender, você não acha? Acho, é um país jovem que tem muita perspectiva de crescimento. A gente fala muito sobre experiências aqui, e tem pessoas que saíram do zero e que montaram empresas gigantescas hoje. Muitas. Nós mesmos, como eu falei, a gente está nesse processo de crescimento, mas iniciamos do zero e passamos por todas essas dificuldades, conseguimos enfrentá-las e encontrar soluções para os problemas. Porque se no mercado maduro, por exemplo, como o mercado europeu, dificilmente o empresário vai conseguir fazer uma empresa lá e transformar ela num grande sucesso. Muito mais difícil. Eu vou dar um dado comparativo aqui para a gente ter como referência. No segmento de depilação a laser, por exemplo, os Estados Unidos, 25% do público endereçável ao tratamento, ou seja, 25% das pessoas que já se depilam de alguma forma, já fazem o tratamento com depilação a laser nos Estados Unidos. Sim. Você vai lá para a Espanha, por exemplo, já são 50% das pessoas. Então, aqui no Brasil, apenas 3% do público endereçável faz o tratamento com depilação a laser. Então, estou falando que 97% do público ainda está... Um mercado gigantesco para se realizar, né? Gigantesco. Nós vamos continuar falando sobre isso no retorno. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui no Mundo dos Negócios e voltamos já conversando aqui com o Diogo Américo, da Best Laser. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu estou conversando aqui com o Diogo Américo, da franquia Best Laser, batendo um papo aqui sobre o tipo de negócio, como é que evoluiu, como é que foi, e fazendo uma pergunta aqui e ali, meio fora de pauta, para pegar a visão dele sobre empreender, sobre economia, sobre negócios, essas coisas, sempre com o propósito de mostrar a você que está nos assistindo que é possível encontrar um caminho para fazer o seu futuro mais rico, mais evolutivo, de mais conforto para você e para a sua família. Essas nuances a gente fala sempre para mostrar às pessoas de que é possível evoluir. Vamos voltar um pouquinho para a Best Laser. E aí você estava falando de como formatou a empresa, de como foi, e agora você ganhou o mercado, está pelo mundo afora aí. Exatamente. Hoje nós estamos com 33 unidades, entre as já abertas e as em implantação, em 8 estados. Ou seja,
Você deu uma de Ayrton Senna, né? Pisou no acelerador e foi embora. Pois é, e o curioso é que nós não fizemos nenhuma iniciativa de divulgação para expansão. Esse Sim. processo aconteceu de uma maneira orgânica mesmo, natural. E não foi centralizado, né? Hoje a gente tem lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Manaus, Roraima. Engraçado, porque você falando em franquia, e a gente trabalhou durante muito tempo também, trabalha, né, com marketing de franquia, e a gente sempre orienta a crescer de forma exponencial. Aliás, de forma espiral. Você está aqui e vai não crescendo. Quer dizer, primeiro trabalhando da área primária, área secundária, até você fazer uma expansão completa. Aí você está no Rio Grande do Sul já. Justamente por ter acontecido de maneira natural e orgânica. Então, não houve um planejamento até então para expansão. Como é que você controla o padrão de qualidade, para saber se lá está fazendo o serviço como você gostaria que fosse? A gente tem uma série de mecanismos. Tem software com NPS, tem a próprio feedback da própria equipe, a gente faz um controle de qualidade, de pós-atendimento. Você visita? Sim. Como é que é para quem quiser fazer uma franquia dessa? Como é? Aqui no estado tem quantas? Aqui no estado são 4 unidades. Tem 3 aqui em Natal e uma em Mossoró. Já tem em Mossoró. Aí quem está nos assistindo aqui agora se interessou e quer montar uma franquia dessa de depilação a laser, está lá em Pau dos Ferros, ou está lá em São Miguel, que é vizinho, ou em Caicó. Qualquer outro lugar do Brasil. Tendo interesse em investir na franquia, basta entrar no site www.bestlaserdepilação.com e lá tem um formulário de cadastro, onde a nossa equipe comercial recebe e prossegue com o atendimento, passando todas as informações. Tem que ter especialização, tem que ser empresário já, pode ser iniciante, como é? O ideal é que se tenha uma experiência prévia mínima sobre negócios, né, sobre investimentos, mas sobre o segmento em si a gente dá todo preparo. Esse é o diferencial e a vantagem da franquia, né? Nós temos uma formação e uma transferência de know-how bem eficiente. O investimento é da ordem de quanto? Se não quiser dizer, não tem problema não, mas se quiser, facilita. Varia um pouco, porque assim, o maior ativo do nosso negócio, o maior investimento é o equipamento. Sim. E esse equipamento ele pode ser financiado no banco, certo, em até 60 meses. Certo. Então, aí varia muito. Se você for colocar a conta completa, vai passar de 500 mil. Sim. Mas, se você for financiar o equipamento, a taxa de franquia, a franqueadora facilita também. Então, a partir de 150, 200 mil já é possível você implantar desde que você tenha crédito para financiamento. O retorno é com quanto tempo? A partir de 24 meses. Já? Tem cases, né, algumas operações minhas, inclusive, que tiveram um retorno menor do que esse. Certo. Mas a gente passa aí a partir de 24 meses, que é algo mais factível. Você está em qual cidade, em quais estados vocês estão hoje? Cara, aqui tem... Você falou 8? São 8 estados. Tem Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, tem no Amazonas, tem Roraima, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Poxa, está lá no Amazonas, está no Rio Grande do Sul. Pois é. Andou aí... Inclusive, Porto Alegre, por exemplo, a gente tem 7 unidades, só em Porto Alegre. Só em Porto Alegre? Santa Catarina está indo para a 4ª. Dominou o mercado, então. A gente tá expandindo de uma forma diferente, né? Tá indo pelas pontas, mas agora a gente vai... Nós temos já um plano de expansão, um business plan bem elaborado para a abertura de 200 operações nos próximos 5 anos próprias, fora as franquias que a gente vai continuar comercializando em paralelo. Qual é o objetivo final? É quantas lojas? Então, para os próximos 5 anos, são 200 lojas próprias, esse é o nosso plano inicial. Fora essas franquias. Fora as que a gente já tem e as franquias que a gente ainda vai comercializar de maneira híbrida. Sim. Mas a nossa principal intenção é abrir lojas operar próprias. vocês mesmos. Exatamente. O que é que você chama de loja híbrida? Não, o formato híbrido, que a gente tanto vai comercializar franquias, como está comercializando Sim. hoje, como vai abrir lojas próprias. Então, eu falei para você que hoje a gente tem 33 unidades. Dessas 33, cerca de 50% são lojas próprias. Já são próprias. E os outros 50% são unidades de franquia. Então, assim, o franqueado é importante para a gente, faz parte desse crescimento. A gente terceiriza o investimento e a gestão. Faz a expansão com o investimento do franqueado. Isso, no momento inicial, mas a gente tem muito interesse nas lojas próprias também, que é onde a gente domina e tem mais expertise. Você lançou outra marca também? Outra marca de loja, também nessa área de beleza? Então, nós lançamos um modelo, inclusive, para testar e validar, né? Completou 1 ano agora no Natal Shopping, chama Doutora Estrias. Faz o que essa marca? É uma franquia, a ideia é que seja uma franquia especializada no tratamento de estrias a laser. Para restaurar as peles que têm estrias. Exatamente. A gente faz outros tratamentos também, como, por exemplo, rejuvenescimento facial a laser, tratamento para cicatrizes, mas o foco principal é o tratamento de estrias. E o que é que a gente percebeu? Existe franquia para tudo, para botox, para emagrecimento, para depilação a laser, mas não tinha ainda uma franquia, uma rede especializada dedicada com autoridade de franquia para tratamento de estrias. Então, para você tratar suas estrias, até então, você teria que buscar uma clínica de estética ou até um médico dermatologista com terapias específicas manuais. Na Doutora Estrias, a gente lançou um modelo de negócio que é autoridade,
que é dedicado a isso e que traz a melhor tecnologia, que é o laser. E o resultado? Fantástico. A gente usa a tecnologia mais Zera moderna a do estria? mundo. Então, o resultado varia de pessoa para pessoa. Sim. A estria em si é uma queixa pessoal, particular, mas a gente tem até 100% de reparação do tecido tratado. Engraçado, eu imaginei que houvesse mais reclamação com relação à celulite. Vai ter uma franquia de celulite também? Ou... Quem sabe? Eu não... Mas, a princípio, as estrias. Já passou um cifrão nos olhos dele ali, você deve ter visto, né? Mas estrias, pelas nossas outras operações, a gente via que era uma queixa muito recorrente. Muitas pessoas buscavam tratamento para estrias, mas enquanto se deparavam com técnicas manuais não tão eficazes. Sim. Então, o que é que a gente fez? A gente colocou dentro da Doutora Estrias a tecnologia mais top que tem, de ponta. Hoje você só encontra essa tecnologia nos principais consultórios médicos, dermatológicos. Então, você vai encontrar ela dentro da Doutora Estrias com um aspecto de autoridade especialista por uma condição extremamente mais facilitada. Vira franquia quando? Então, nós já estamos dando os primeiros passos, né? A gente testou a primeira unidade aqui em Natal, no Natal Shopping. Deu certo? Deu super certo, completamos 1 ano agora e demos o primeiro passo no processo de expansão. Abrimos uma segunda unidade no Manaíra Shopping em João Pessoa. Sim. E agora mais recente no Shopping Recife. As 3 operações têm performado bem dentro das nossas expectativas, então a gente só está finalizando os processos de ajustes internos para poder iniciar o processo de expansão mais forte, que está para acontecer muito em breve. Tudo isso é para mostrar a você que é um fazedor de negócio, né? Ô Diogo, qual é a sua avaliação da economia brasileira? Você botou negócios em diversos estados do país. Quer dizer, você está no Amazonas, ao mesmo tempo você está no Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo você está lá no Rio Grande do Sul. Isso mostra que o país tem posições fortes em vários, economicamente falando, nos estados todos. E eu queria que você desse uma avaliação sua. O que é que você acha da economia brasileira? Então, nesse período agora pós-pandemia, é óbvio, né, que de forma geral a economia tem passado por um momento não tão favorável, né? A gente vive uma crise pós-pandemia. Ô, Diogo, eu sei que você tem pouca idade, você já disse que tinha 31 anos. Você viu algum tempo, passou alguma época que o Brasil não tinha crise? São poucos os episódios, né? Nós nos acostumamos a vida inteira a viver num país em crise permanentemente. A crise política, a crise econômica, a confusão. O Brasil é o país da confusão, na verdade, né? É o seguinte, mas o fato é que, pós-pandemia, né, houve uma crise, a gente estava até conversando agora há pouco aí, a gente vivencia um momento de taxa Selic beirando 14%, o que prejudica muito o varejo, né? E nós estamos inseridos nesse contexto de varejo. Sobretudo o varejo, E eu me apaixonei pelo segmento da estética, mais especificamente pela depilação a laser, não foi à toa. Justamente nesse período, nesse cenário de crise atípico, onde existe uma maior resistência no varejo, nós crescemos, continuamos de maneira resiliente, obtendo resultados positivos. Inclusive, o segmento de estética, de forma geral, nesse período de pandemia, pós-pandemia, vem crescendo na contramão do crescimento natural do país. Impressionante, né? Você atribui isso aqui, a vaidade das pessoas? Todo mundo quer estar bem, né? Eu acredito que sim. Pela própria pesquisa, né, que a gente comentou no início, o Brasil é o quarto, está indo para o 3º maior consumidor de estética do mundo, né? Então a gente tem um mercado muito grande que é pouco explorado, talvez por sermos ainda um país muito jovem que está em crescimento. Então tem muita coisa, muito espaço para crescer ainda. Que conselho você daria para um cara novo, um jovem, uma jovem, um rapaz ou uma moça, tanto faz, na faixa dos 20 anos, que está estudando e que quer ter perspectivas? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que você diria para essa pessoa? Absolutamente, sem sombra de dúvidas, o empreendedorismo é um caminho muito bom a se seguir e basta que a pessoa se atente em alguns pontos, como, por exemplo, resolver problemas e saber se relacionar com pessoas. Eu acho que são as características principais aí para obter sucesso nesse segmento. Quer dizer, acreditar e se relacionar. Isso, saber se relacionar com pessoas e resolver problemas, que é o que a gente não aprende na escola, né? A escola ensina você a ser um bocado de coisa, mas o detalhe, o talento pessoal ele tem que estar presente em tudo, né? Exatamente. Quando você impõe, quando você coloca a sua marca numa coisa e essa marca é bem posta, normalmente você consolida, normalmente quase sempre você tem sucesso. Nós temos muitos cases de sucessos empresariais, esportivos, artísticos. O Brasil é um país de muita criatividade e de muita capacidade. Nós, os brasileiros, nós somos um povo assim. Você tem fé no Brasil? Tenho fé. Tem? Apesar dos pesares, sim. A gente é obrigado a ser otimista. Nós somos um povo muito otimista, né? Temos que ser. A gente fica o tempo inteiro reclamando e avançando e tocando as coisas.
O pensar diferente faz a gente ser melhor? Com certeza, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? E é isso que a gente tem que fazer nossa parte, buscar nosso espaço. Nem sempre as coisas são receptivas como a gente gostaria, mas eu cito sempre com muita frequência aqui, não cito só uma frasezinha, mas o pensamento é o nunca desistir, né? A frase interessante é uma frase de Winston Churchill, que ele diz lá que nunca desiste, ele repete várias vezes. Winston Churchill, que foi o líder inglês que conduziu o mundo durante a Segunda Guerra Mundial contra o nazismo e que era uma figuraça. Talvez tenha sido o mais brilhante político do século passado e é referência para sempre. Mas o fato é que a gente tem que ser sempre otimista, porque só o otimismo é capaz de construir um futuro melhor. Se a gente se deixar vencer pelas dificuldades e por elas agir de forma pessimista, a gente constrói um futuro ruim para a gente. Acho que o pensar positivo e o fazer positivo é que leva pessoas como você, aos 31 anos, com a marca de sucesso, com 2 marcas no mercado, com uma marca que já tem aí presença em 8 estados, com 30 e tantas unidades. Eu achei que esse seu case é um case que demonstra bem para as pessoas, para quem está nos assistindo, que em tão pouco tempo você conseguiu dar uma virada empresarial de sucesso. Apresento os parabéns, desejo mais sucesso a você e que você siga firme aí nesse propósito de fazer o seu futuro de forma brilhante como você está fazendo. Muito obrigado. O Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo. A você, um bom domingo, uma excelente semana e até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial.